E nesse vídeo eu trago pra vocês mais um episódio completo aqui no canal sobre o jogo de NFTs Axie Infinity. Pois é, galera, eu tenho visto muita gente comentando, falando coisas negativas a respeito desse projeto, muito por conta da queda, brusca que vem sofrendo o token de recompensa do jogo, o token SLP. E muita gente também tá com um pouco de dúvida em relação ao futuro do projeto, se o projeto ainda é sustentável, se o token SLP pode voltar a subir e, é claro, também o que o time da Sky Mavis, empresa desenvolvedora do Axie Infinity, está planejando para o ano de 2022 com o objetivo de levantar o projeto novamente e trazer novas funcionalidades. Então durante esse vídeo vamos comentar algumas coisas a respeito da economia do jogo, algumas novidades que estão por vir e, é claro, o que se espera do Axie Infinity para o próximo ano. Tudo isso vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno e como prometido nesse vídeo de hoje eu trago para vocês mais um episódio completo sobre os jogos de NFTs e, é claro, dessa vez falando um pouco mais a respeito do jogo Axie Infinity, um dos maiores jogos NFTs dentro do nosso ecossistema de games NFT e, é claro, também um dos pioneiros nesse mercado, nesse setor. Bom, como a gente sabe, o jogo Axie Infinity, num geral, vem entrar aí em um declínio muito por conta da falta de atualizações do jogo e até mesmo quando atualizações foram realizadas, foram feitas de certa forma que desanimaram e desmotivaram muitas pessoas que estavam dentro do jogo. Vamos falar brevemente a respeito disso, mas antes vou comentar um pouco a respeito do token SLP, que é inclusive a moeda recompensa do jogo, o que basicamente guia a economia e guia se o jogo está atrativo ou não está atrativo. E basicamente, como a gente pode ver nos últimos meses, eu coloquei aqui no gráfico de último ano, a gente pode ver que o token só cai e atualmente é cotado na casa de 2 centavos e uns quebrados, mais ou menos ali uns 3 centavos, enfim, nada atrativo, principalmente para quem está dentro do jogo e, é claro, também para quem é um scholar, dentro de uma possível scholarship, porque você tem que dedicar um tempo que não é curto do seu dia diariamente, de domingo a domingo, e é claro que os rendimentos não têm sido compensados aí por todo esse tempo que é gasto dentro do jogo. E como a gente sabe, é um jogo que depois de um tempo acaba se tornando um pouco repetitivo, porque você joga sempre com o mesmo time, é claro que contra as pessoas diferentes, mas é o mesmo jogo, a mesma jogabilidade, não tem muitas alterações, não existem campeonatos, não existe outro tipo de modalidade de jogo para que você possa diferenciar um pouco mais ali o teu dia a dia. É sempre o mesmo jogo, é o PvE e o PvP e você não consegue sair muito disso. Não tem um chat para interação, não tem nada relacionado a multiplayer, o que torna o jogo um pouco solitário, um pouco vazio se a gente for pensar em termos de online game e gameplay de MMORPG. Então basicamente um jogo que hoje não é tão atrativo, ele passou a ser atrativo quando os Axies estavam com valor alto e, é claro, consequentemente a SLP também com valor alto. E, é claro, a SLP também cotada num valor razoável para que as recompensas diárias então fossem interessantes. Mas é claro que tudo isso, se tratando de um dos maiores jogos de NFTs, existem coisas muito interessantes que estão por vir e comentaremos também durante esse vídeo o que a equipe desenvolvedora do jogo vem falando e que promete trazer no ano de 2022 a ponto de mudar o patamar que o Axie Infinity vive atualmente, trazendo inclusive algumas coisas jamais vistas antes por projetos NFTs e é claro que a gente vai comentar aqui durante esse vídeo. Bom, mas antes da gente entrar em maiores detalhes sobre o que está por vir no ano de 2022, é sempre interessante que a gente entenda como funciona a economia do jogo e como funciona a queima de moedas SLP, para que então o token possa ter alguma possibilidade de valorização ou até mesmo uma lateralização no seu preço a ponto que se torne interessante e um pouco mais estável. Mas basicamente a queima da moeda SLP ela acontece por conta do breeding, ou seja, você bridar Axies que você possui dentro do jogo, criando então novos Axies. Você cria 2 Axies e cria então um terceiro Axie, um Axie filho. E durante esse processo você então vai gastar SLPs e também AXS, que é o token do Axie Infinity. Esse token que no momento que eu falo com vocês está cotado em aproximadamente $100. E no dia 7 de dezembro a equipe desenvolvedora fez um anúncio oficial dizendo que agora os custos de breeding estariam triplicados em termos de SLP, ou seja, a quantidade de SLPs necessárias para você bridar um campeão ou um Axie estariam agora triplicadas, necessitando então de 3 vezes mais do que você precisava anteriormente. Mas eu vejo isso nada mais nada menos
como uma forma de tampar, né, com um band-aid, um problema que já é escalado há bastante tempo. E a gente sabe que pelo menos nos últimos 6, 7, 8 meses, a única coisa que a equipe desenvolvedora do Axie Infinity tem feito a ponto de tentar controlar a economia é mudar a taxa de breeding, diminuir a quantidade de AXS necessárias, aumentar a quantidade de SLPs. E a gente sabe que visando, né, longevidade do projeto e visando um projeto, né, minimamente atrativo em termos de rendimentos diários, isso aqui não é suficiente em termos de controle de economia. A gente precisa de um pouco mais de queima de SLP para que então os jogadores se sintam um pouco mais interessados em utilizar as SLPs dentro do jogo, ao invés de vendê-las todas no mercado, como muita gente tem feito. Afinal, se a gente pegar, por exemplo, os scholars, né, que são pessoas que são pagas por jogar o jogo por grandes managers, né? Por exemplo, eu tenho 2 scholars e os meus scholars obviamente não seguram, né, as suas SLPs, eles simplesmente vendem no mercado porque não existe nenhum tipo de upgrade, não existe nenhum tipo de benefício que você pode utilizar as SLPs no seu time como uma forma de melhorar o seu rendimento, melhorar os seus exes ou coisa do tipo. Então não tem outro sentido a não ser vender essas moedas no mercado, o que faz então com que a SLP venha caindo cada vez mais, porque você não tem tanta utilidade para esse token. Tendo dito isso, no dia seguinte após esse anúncio a respeito da taxa de breeding sendo alterada dentro do jogo, os desenvolvedores fizeram aqui um anúncio oficial a respeito de pensamento de longo prazo do jogo Axie Infinity. Então comentando algumas medidas que eles pretendem tomar no futuro e, é claro, tentando alertar a comunidade de que tudo isso no curto prazo é normal, mas que o longo prazo do Axie Infinity é muito interessante e muito promissor. Basicamente o que eles falam aqui é isso, que eles estão fazendo diversos progressos dentro da economia do jogo e diversos progressos a respeito da jogabilidade, ou seja, trabalhando em uma nova versão do jogo, que é a versão Origin V2, que é basicamente uma nova versão de PVP, onde vão existir novas cartas, vão existir novas partes do corpo dos Axes e outras coisas também que vão tornar o jogo um pouco mais interessante, com uma jogabilidade um pouco mais aprofundada. Comentam também a respeito de landing, né, o que vai trazer muitas funcionalidades novas e possivelmente, né, um metaverso dentro desse jogo, onde os próprios jogadores poderão criar minigames, né, que poderão ser jogados por diversos jogadores da comunidade do Axie Infinity e que inclusive esses minigames virarão NFTs e poderão ser trocados e comercializados no mercado, o que é uma coisa muito interessante. A gente já vai comentar um pouco mais a respeito disso, mas uma coisa que eles falam aqui que é sempre legal a gente comentar, que eu achei bem interessante, é isso aqui, ó, focado no valor de longo prazo em vez de preços de token de curto prazo. Entendemos que o preço de tokens são muito importantes para os membros de nossa comunidade e todos na equipe têm empatia por isso. No entanto, o preço dos tokens em nosso ecossistema virá de nós e da comunidade, criando valor no longo prazo um para os outros. É nisso que estamos focados. Os ajustes econômicos levam uma consideração cuidadosa e nós não os consideramos levianamente. É por isso que pode levar mais tempo do que o esperado para implementarmos as mudanças na economia. Há muitas outras ideias que estamos considerando para a utilidade do SLP também. Uma ideia, inclusive, é o power-ups da parte do corpo que podem exigir SLP para fabricar. Então eles estão pensando aqui em um processo evolutivo, né, das partes do corpo, principalmente com o lançamento do Origin V2, que é basicamente essa nova forma de jogo PVP que vai existir no game. Então possivelmente com essa nova forma de jogo existir então um sistema de power-up, onde você vai utilizar as SLPs como uma forma de evoluir os seus Axes de certa forma, e é claro que eles não passam muitos detalhes aqui a respeito disso, mas a gente já pode estimar que seja algo nesse estilo. Então eles estão estudando e preferem, né, não tomar nenhuma decisão de curto prazo e no longo prazo, é claro, trazer soluções para a economia e soluções e utilidades para a SLP, tornando então o jogo um pouco mais rentável e mais interessante para quem está dentro do jogo. Bom, e agora mudando um pouco de assunto, comentando um pouco mais a respeito do tamanho do jogo do Axie Infinity, eu venho visto muitos comentários, né, da comunidade, pessoas que estão envolvidas no mercado das NFTs, comentando que o jogo Axie Infinity acabou, que as pessoas não estão mais no jogo, que muita gente está saindo do projeto, que o Axie Infinity não tem mais sentido, que não é mais rentável e que o projeto não tem futuro e que principalmente não é sustentável porque não existe mais dinheiro para sustentar a economia, o jogo está quebrado, enfim, diversos comentários sem embasamento algum, e eu vou explicar agora o porquê não existe nenhum embasamento. Bom, basicamente, se a gente pegar essa notícia de aproximadamente 2 meses atrás, dia 5 de outubro de 2021, a gente pode ver que a desenvolvedora do Axie Infinity garantiu cerca de 152 milhões de dólares em investimentos em rodada de série B, ou seja, tivemos aí uma rodada de investimentos onde a SkyMavs, a empresa desenvolvedora do Axie Infinity, angariou mais fundos a ponto de desenvolver o jogo, trazer mais novidades, implementar
apresentar mais novidades a respeito do jogo, conseguir, né, dinheiro para conseguir desenvolver todo o ecossistema do Axie Infinity e, é claro, disponibilizar tokens a respeito do Play to Earn para que o jogo seja um jogo sustentável. E é claro que a gente sabe que para que exista o Play to Earn é necessário que alguém financie esse Play to Earn, e a gente pode ver que existem diversas empresas aqui por trás desse jogo investindo pesado em milhões de dólares, e não são qualquer empresa não. Temos aqui, ó, FTX, nada mais nada menos que uma das maiores corretoras atualmente no mercado. Temos Samsung Next e outras grandes empresas que juntas investiram mais de 152 milhões de dólares, quase R$1 bilhão nos últimos 2 meses. Então a gente sabe que já existiram diversas rodadas de investimentos no projeto e a última reuniu quase R$1 bilhão. Então, para quem diz que o Axie Infinity acabou, que o Axie Infinity não tem mais dinheiro, que não tem futuro, que eles não tem como mais construir nada, tá aí um exemplo de que o jogo possui muito e muito dinheiro e possui parceiros fortes para conseguir desenvolver e se tornar, é claro, um jogo ainda mais promissor. E eu acho que ainda seja promissor, mas há quem diga que não. Eu acho que sim, por conta desses investimentos, das empresas e parcerias que possui, e é claro, das ideias que principalmente pretende trazer para o ano de 2022, que ainda vamos comentar. E outra notícia que suporta esse argumento que o Axie Infinity tem muito dinheiro e pode ser sustentável muito no longo prazo é justamente isso aqui, ó. A Sky Mavis disse o seguinte: mesmo que o Bitcoin caia para zero, temos dinheiro para sustentar o Axie Infinity por 15 anos. Então, mesmo com o eminente fim do Bitcoin, eles ainda teriam dinheiro para sustentar esse game por mais 15 anos pelo menos. Então, demonstrando que sim, eles não estão preocupados com o colapso do mercado ou até mesmo um bear market, que é o medo de muita gente, e que sim, poderiam sustentar esse game pelos próximos anos caso tenhamos uma grande queda de mercado, um grande desinteresse de mercado, que possivelmente resultariam em uma queda de sustentabilidade desse jogo. Em caso isso acontecesse, a Sky Mavis já deixou bem claro que está pronta para assumir aqui todos os riscos e as responsabilidades, podendo então financiar o projeto por pelo menos 15 anos caso tudo dê errado. Bom, estamos chegando então ao final desse vídeo e é claro que eu trouxe para vocês também o que eles estão esperando fazer no ano de 2022 e trazer para dentro do game em termos de funcionalidades, gameplays e novidades, é claro. Basicamente temos aqui o release, né, o lançamento do token RON, ou seja, o token Ronin, que vai ser basicamente o token que você vai utilizar para realizar transações na rede Ronin, pagar as taxas e etc. E é um token que, como a gente sabe, no momento atual pode ser adquirido por meio de farming lá dentro da plataforma de staking, que você consegue inclusive realizar o farming e receber yields, como também, é claro, colocar as suas AXS em staking e receber AXS em troca aí diariamente, onde você consegue inclusive tirar as suas AXS todos os dias e colocar novamente, realizando uma espécie aí de juros compostos, né, controlados ali por você mesmo. Basicamente eu já tenho realizado isso há bastante tempo e caso você não conheça esse procedimento, convido você a assistir meu vídeo de staking de AXS, que no momento atual está pagando cerca de 110% de APR, um rendimento muito interessante, principalmente se você holda AXS para o longo prazo. Eles comentam aqui também que outra funcionalidade é a respeito do Origin, ou seja, essa nova modalidade de jogo, né, que eles estão pretendendo trazer, ou seja, uma versão 2 do modo PVP, uma versão nova do jogo, onde eles pretendem trazer um jogo totalmente reformulado e mais interessante, e é claro que você vai ter uma mudança de visual, uma mudança de gameplay, uma mudança nas cartas, nos exes, de parte do corpo, muitas coisas vão ser mudadas com a inclusão disso aqui no jogo. Temos o Lands Gameplay, que inclusive é uma coisa que eu venho falando com vocês há bastante tempo, que é o lançamento de Lands, né, que inclusive já são comercializadas dentro do marketplace do jogo há bastante tempo, já custam uma grana, mais de 11, 12, 13 mil dólares um pedaço de Lands comum, e as mais caras podendo custar até $1 milhão ou possivelmente até mais, como a gente viu algumas notícias aí reportando que foram vendidas aí por milhões de dólares as lands mais caras do jogo. Mas basicamente dentro das lands teremos diversas funcionalidades sendo atribuídas, como um modo farming, um modo de gameplays, um modo de skins, né, onde skins serão atribuídas para os exes e outras coisas também que já foram comentadas, eu já comentei aqui no canal diversas vezes, como por exemplo a criação de minigames, né, que está junto aqui ao Axie SDK, que é basicamente
um universo de Axie Games que poderá ser criado pela comunidade do Axie Infinity. Então os desenvolvedores não terão voz ativa nesse procedimento de criação e quem criará esses minigames será então a comunidade. E aqui dentro do white paper do jogo do Axie Infinity a gente tem o Lunacia SDK, que é basicamente uma explicação, né, bem rápida e bem simplista do que seria, né, esse Lunacia SDK, esse sistema de universo de games de Axie Infinity, onde a própria comunidade vai criar os minigames. Basicamente, né, você vai conseguir por meio dessa funcionalidade criar o seu próprio game e esse game tornará uma NFT. E aí, sendo muito bem avaliado pelos jogadores, sendo jogado pelos usuários do jogo, poderá inclusive ganhar valor e essa NFT ser muito bem valorizada. E poderá, é claro, ser vendida no mercado. E pelo que a SkyMav já falou há bastante tempo atrás, os principais minigames criados pela própria comunidade receberão prêmios mensais e semanais, onde existirá uma pool de premiação para esses jogadores então que criaram os melhores minigames aí da semana ou do mês ou até mesmo anuais. Bom, família, para a gente encerrar esse vídeo com chave de ouro, quero deixar dois recados aqui para dois públicos diferentes. O primeiro para você que possivelmente está entrando agora em games NFT, está conhecendo agora esse mercado, está vendo que existem muitas possibilidades, muitas oportunidades todos os dias e, é claro, principalmente lançamentos de projetos novos todos os dias. Já peço para você que não possui tanta experiência que entre com cautela nesse mercado, que entre somente com dinheiro que você possa perder. É um mercado ainda muito novo e que, é claro, com muitas oportunidades também existem muitas armadilhas, então esteja preparado com um patrimônio que você não será abalado financeiramente caso tenha um problema aí, caso perca o seu dinheiro, caso entre num investimento ruim e o jogo não ande para frente. A gente sabe que existem muitos jogos que hoje não oferecem jogabilidade, principalmente por serem jogos novos e que, claro, hoje só estão preocupados aí com jogos de clique e jogos que ofereçam aí rentabilidade alta no curto prazo. Na minha opinião, você deve procurar jogos, né, que estão oferecendo boas equipes desenvolvedoras, possivelmente com empresas fortes por trás, com grandes patrocinadores, ou seja, com grandes empresas que estejam financiando o jogo e, é claro, que estejam buscando o longo prazo e uma sustentabilidade, é claro, para o projeto, sem a necessidade específica de novos entrantes para o projeto se manter no longo prazo. É claro que a demanda contínua é necessária para o sustentamento do projeto, mas que não seja somente isso que sustente o projeto no longo prazo. E outro recado para você que possivelmente não estava tão acreditado no Axie Infinity ou até mesmo já tinha desistido desse projeto, vocês puderam ver que durante esse vídeo eu apresentei diversos fundamentos que tornam esse jogo aí muito promissor visando o longo prazo, apesar de já ser um jogo com muito conhecimento, né, com uma base de jogadores muito grande, na minha opinião, por conta de lançamentos que farão em 2022 e por conta também de lançamentos que fizeram em 2021, tornam então esse jogo um jogo muito completo. A gente sabe então que foram lançadas em 2021 plataformas de corretoras descentralizadas, foi lançada aí uma rede com integração com a própria Binance, a rede Ronin, que inclusive, como falamos nesse vídeo, lançará um token Ronin. A gente sabe que foi criada, né, a carteira Ronin, a carteira própria aí do Axie Infinity, que inclusive poderá ser utilizada por outros jogos NFTs. A gente sabe que o Axie Infinity também lançou uma plataforma de staking, onde você consegue usufruir, né, de staking, é claro, também de yield farming e farmar RON, né, que é essa moeda justamente que será lançada em 2022. A gente sabe que a equipe está planejando outros lançamentos como melhorias no jogo, melhorias como lensing e, é claro, também aqueles minigames que a gente comentou que, na minha opinião, vai agregar muito ao jogo. O fato de possuir grandes empresas investidoras, né, do projeto, aportando dinheiro no projeto, como por exemplo FTX, Samsung, Animoca Brands e outras, tornam um projeto muito sólido, é claro, muito confiável, porque grandes empresas não estariam atrelando a sua marca e colocando grandes quantias de dinheiro, quantias milionárias, se o projeto não tivesse embasamento e fundamentos fortes visando longo prazo e uma economia sustentável. Então, na minha opinião, esses pontos tornam esse jogo muito promissor e é claro que no curto prazo existem aí ups and downs, ou seja, altas e baixas, e que, claro, a economia vai sofrer, principalmente com a equipe tentando manter somente, né, o que tem no curto prazo, não pretendendo então realizar grandes decisões, porque a gente sabe que quando é realizada grandes decisões, podem
podem ter impactos muito positivos ou então impactos muito negativos. Então eles estão tentando aí manter da forma que tá, vão tentando colocar band-aids nas feridas e vão focando em coisas mais importantes, como por exemplo lançamento de decks, lançamento de staking, lançamento de landing e desenvolvimento do jogo e das demais funcionalidades que ainda faltam para o jogo ficar completo. Acredito que uma vez o jogo completo e eles lançando tudo aquilo que eles pretendem lançar para que o jogo então se torne um jogo completo, com todo um metaverso instalado, toda a questão de minigames e uma jogabilidade mais interessante do que é hoje, acredito então que eles vão finalmente trazer mais funcionalidades para a SLP e prestar então a devida atenção à economia do jogo para que volte então a ser um jogo atrativo financeiramente falando. E esse vídeo foi o vídeo de hoje, eu vou me despedindo por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. E é claro que nós temos vídeos novos todos os dias, eu tenho certeza que você não quer perder nada que rola por aqui. No mais, galera, eu vejo vocês no próximo episódio.